Olá, começa agora mais um Trajetórias. No programa de hoje nós recebemos o músico Tonho Croco, um velho conhecido dos porto-alegrenses como vocalista da Ultraman, mas também em carreira solo acaba de lançar o seu segundo álbum solo, Das Galáxias, e é com esse trabalho que o Tonho acaba de participar aqui na Câmara Municipal da segunda Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Pérez. Tonho Croco, muito bem-vindo. Obrigada pela presença aqui no Trajetórias. Obrigado, Poliana. Eu que agradeço o convite. Maravilhoso estar aqui conversando contigo. Queria começar a nossa conversa, Tonho, justamente a partir da tua participação aqui na Câmara Municipal. Como foi a decisão de participar de um edital em um local público com o teu novo trabalho solo? Eu acho que, ainda mais aqui que tem um teatro lindo, né? Acho que todos os teatros têm que ter alguém lá dentro, né? Não precisa ser necessariamente músicos, né? Tem teatro, tem dança, várias expressões que a gente pode contemplar e ocupar esses lugares, né? E ocupar com um conteúdo artístico relevante, sabe? E para mim até um pouco provocador também estar tocando aqui na Câmara dos Vereadores, que eu sempre tive uma ligação política com as letras, né? Principalmente com as letras da Ultraman. Exatamente, exatamente. De onde vem essa verve política musical? Não sei, talvez... Meu pai estudou no Júlio de Castilhos, quando eu ainda era ali no centro, no prédio que eu acho que é do Direito ou da Arquitetura. Aí depois a minha mãe estudou no Júlio de Castilhos, já ali na João Pessoa, e eu também acabei estudando. Então, são, né, duas gerações, né, que presentes ali, e eu participei do Grêmio Estudantil. Então, desde criança, desde adolescente, sempre tive interesse assim, nessas decisões coletivas, né, que é isso que é política. Né? A gente está conversando aqui, conversando com outras pessoas e querendo bem da cidade, querendo bem do estado, do país. E isso acabou indo também para as coisas que eu gostava na música. Bem no começo, o rap, ele tinha um contexto mais político, ou então mais contestador. Bandas como Public Enemy, até mesmo bandas de rock como Rage Against the Machine, sempre falaram nisso, sempre usaram esse tipo de tema nas letras, né? E acho que foi normal, daí continuei crescendo. Como artista também procurei fugir disso, também falar de outras coisas, né? Falar de amor, alegria, tristeza e tal. Mas a política é uma coisa meio que tá no sangue, assim. Em geral, eu tenho visto algumas entrevistas recentes tuas, as pessoas costumam fazer uma separação. É o Tonho da Ultraman e o Tonho da carreira solo. Perfeito. Tu fazes essa separação ou não? Faço. É porque a Ultraman, desde o começo, sempre foi um coletivo, iniciou como um coletivo. Então a gente se reúne ali, 6, 7 músicos e começamos a compor juntos. As letras acabam ficando mais para mim, mas eles também dão um pitaco nas letras. Já na minha carreira solo, só eu decido as coisas, né? Claro, eu busco parceiros de composição, eu tenho uma banda gigante com 3 naipes de metais, sopros, percussão, bateria, guitarra, baixo, teclado. Mas na hora da composição ou das decisões de caminho, de rumos, né? São decisões próprias, né? E não coletivas. Então dá para separar bem mesmo. E outro trabalho que eu tenho, que a gente pode falar daqui a pouco, se tu quiser, que é o Tributo a Tim Maia, já é um pouco diferente do solo e do grupo. Já é um trabalho de intérprete. Então eu canto as músicas do Tim Maia. Então, na verdade, quem está mandando é o Tim Maia. É um outro cargo, uma outra função, né? Tu compõe, tu escreve, tu arranja e tu interpreta. Então pode fazer todas ao mesmo tempo ou pode delegar funções assim. E eu gosto disso porque fica bem eclético, posso ir para qualquer lado e esse é o barato da arte, da música, enfim, da cultura. É a liberdade do destino, do rumo, do caminho que tu pode seguir. E essa é uma característica interessante da tua trajetória como músico, como artista, que é esse amálgama cultural, né? Ao mesmo tempo que tu falaste aí do rap, do rock, que te inspiraram de início,
tem também essa ligação muito profunda com o Tim Maia, com o R&B, com a música brasileira, e de outro lado com o samba, com a música de matriz africana. De onde vem esse conjunto, esse caldeirão cultural, assim, que em Porto Alegre também é muito presente, né? Eu vejo, por exemplo, São Paulo, os públicos são um pouco mais segmentados, né, em tribos. Tinha a tribo do punk nos anos 80, hoje a tribo do rap é muito forte em São Paulo, a do rock já foi um pouco mais forte, ou seja, mas parece que eles não dialogam entre si. Uhum. E aqui eu vi, em Porto Alegre, eu sempre vi no Oswaldo Aranha, no Bonfim dos anos 90, a gente andava ali, os cabeludos, os roqueiros, andando com os punks, andando com o pessoal do rap. Eu achava que, né, que existia um diálogo, assim, ou era mais, existia essa possibilidade. Até a nossa rádio, que a gente tinha na época, a Ipanema, era uma rádio que tocava, tinha um programa de música instrumental, de jazz, de noite poesia, e na madrugada heavy metal. E a Ultraman a gente era assim, a gente era aberto a essas possibilidades. Bom, a rádio foi a responsável pela tua entrada na banda, né? Exatamente, foi essa história? Foi bem, todo mundo ouvia e já se conhecia, né, através do Júlio de Castilhos e do Bonfim. A Ultraman no começo era um trio, era o Pedro Porto no baixo, o irmão dele, o Júlio Porto, na guitarra, e o baterista, o Zé Darcy. Eles foram na Ipanema, levaram uma fita cassete, a fita demo, fita demonstração, né? E com o Zé, o baterista, cantando. E eles pediram no ar que estavam precisando de um DJ e de um vocalista. E aí na outra semana eu entrei na banda. E já foi uma paixão assim imediata, porque eles falaram assim, a gente quer fazer uma banda que misture. Né? A primeira palavra foi isso, misturar, né? Misturar pessoas, cores, estilos, gêneros musicais. Então a gente queria muito fazer uma banda de rock pesado com rap. Então naquela época a gente ouvia muito Faith No More, Sepultura, Rage Against the Machine, Slayer, mas também ouvia Public Enemy, Beastie Boys, Kool Moe Dee. O rap nacional já existia também nessa época, o The Fala fazia rap, Taíde, MC Jack, Racionais ainda estava no começo, mas já estava... Mas tu vinhas também de uma formação musical em projetos, como o Coral da OSPA, aqui em Porto Alegre, né? Isso. Teu contato com música foi ali foi que iniciou? Erudito, foi nas escolas, né? Eu aprendi a flauta doce com a Denise Fontoura, minha primeira professora no Champagnat. Depois, quando eu fui para o Tiradentes, entrei no coral do Tiradentes. Fui para o Júlio de Castilhos, entrei no coral, lá é coral e banda, né, na minha época. E cantei 2 anos na OSPA, né, através desse envolvimento com canto coral, entrei na OSPA. Depois fui expulso, né, expulso por faltas, que não podia ter um determinado número de faltas. E aí o Decápolis, o maestro lá, ele falou assim, mas roqueiro não se cria aqui no coral. Eu deixava de ir nos ensaios do coral, porque já existia a banda, e aí comecei, era bem sexta-feira, um dos ensaios era sexta-feira e a gente já tocava. Tu tinhas 18 anos quando começou o Ultraman, é isso? 17 para 18. Já tinha decidido que a música era o teu caminho profissional? Até então eu estava eu não sabia se eu ia ser desenhista, se eu ia fazer publicidade, se eu ia fazer letras. Foi meio que um caminho, foi meio que aquele papo do Vale Salomão, né? O caminho das setas, a vida vai te mostrando o caminho das setas. Eu deixava meus desenhos um monte de agência, um monte de editora, coisa, até quadrinhos, eu gostava de quadrinhos, né? E nunca ninguém me respondeu, nunca ninguém gostou do meu trabalho, assim. E já a música, o primeiro show que eu fiz, já deu dinheiro, já me chamaram para outro, já sabe? Vou por aqui então, sabe? Sim. Hoje eu agradeço, imagina eu publicitário, sabe? E é isso, daí eu abandonei a parte erudita da coisa, mas estudei também na Palestrina, violão, uns 2 anos. Nossa, de coral deve ter uns 4 anos. Então, isso foi minha base, né? Uma base... Naquela época não era normal um rapper ter esse conhecimento musical. Até hoje eu acho as pessoas acham um pouco limitado, assim. O pessoal acha que é só rimar, né? Porque o rap é isso, é rima e poesia, né?
Mas tem música no meio, então seria happen. Eu acho que tem que ter música também, acho que tem que ter um conhecimento, pelo menos uma noção de ritmo, melodia, harmonia e tal, porque isso realmente faz parte, te distingue dos outros. Claro, e te dá essa liberdade de navegar pelos gêneros com mais tranquilidade, Perfeito. né? Ainda no que tu falou sobre o ecletismo, né? Eu me lembro que o meu pai ouvia Altemar Dutra em casa, na vitrola. Minha mãe tinha discos de música gaúcha e música clássica. E o meu vizinho na frente, porque desde os 10 anos eu moro no Partenon. Nasci na Santana e a gente se mudou no Partenon. E tô lá até hoje, mais de 30 anos. E o meu vizinho tinha uma equipe de som. Naquela época existiam várias equipes de som, de charme, de funk, ainda pré-rap, ainda não estava chegando muito rap ainda. Como Jara, como Mano Délcio, e ele tinha Black Music Song. E ele me acordava todo domingo com som no talo, ouvindo Tim Maia, Kool and the Gang, Earth, Wind and Fire. E samba também muito, Fundo de Quintal, Lupicínio Rodrigues, AGP, Benito de Paula. Muita coisa boa, então eu devo muito a esse ambiente periférico ali do Partenon, também um pouco um caos musical, assim. Talvez me disseram uma vez que um dos lugares onde mais tem CTGs em Porto Alegre é no Morro da Cruz. Olha só. Por bairro, né, ou por habitantes, tá? É uma coisa absurda, 5 ou 6 CTGs, ou piquetes que existem lá no morro, né. Então o pessoal acha que hoje em dia o funk é muito presente nos morros, mas naquela época era muito o charme, o rhythm and blues e a música tradicionalista. Esse mesmo envolvimento que tu tinhas na adolescência com diferentes cenas, digamos assim, tu continuas tendo hoje com Porto Alegre? Tem. É claro que a gente dá uma enjoada, assim, né, de alguns gêneros, né. Mas eu digo, inclusive, de encontros, assim, de frequentar locais, Sim, essa troca acontece ainda. Eu adoro ir por exemplo, num show do Pirisca Greco, que é um tradicionalista diferenciado para mim. O trabalho dele ou então o Zelito, que é um outro compositor se eu não me engano, de Santo Antônio da Patrulha, que é um fenômeno, que é um rei da caneta. Mas também gosto de, por exemplo, ir na Banda da Saldanha, ver meus amigos tocando samba, ou no bloco de carnaval na rua, na Cidade Baixa, ou no centro. Como também gosto no teatro, né, ver uma peça, como gosto da literatura, de todas as artes. Eu acho que elas congruem, né, elas podem caminhar junto, paralelos, e os gêneros musicais também. Gosto de festa de rap, festa eletrônica, né. Claro, a gente dá uma enjoada, às vezes, assim, por exemplo, eu já tive muito mais, assim, alegria, assim, prazer ouvindo reggae. Por exemplo, hoje é um gênero que eu não escuto mais tanto, assim. Não sei porquê, mas acho que talvez até pela própria... É como ler um livro, ler um autor, daí de repente tu lê todos os livros daquele autor e começa a buscar outros. Que precisava absorver e vai adiante. E começa a abrir outros, então acho que é normal isso, as pessoas diversificam. Claro. Agora, no início do programa, tu comentaste essa questão do instinto político, né? Instinto do ser político. E em diversos momentos tu já te manifestaste em relação a projetos, por exemplo, de limite de horário em bares, quanto a políticas de fomento à produção cultural. Como é que tu avalias, assim, como o Tonho Croco, que começou adolescente circulando para o Porto Alegre, o Tonho Croco que hoje continua consumindo cultura em Porto Alegre, como é que tu avalias as condições hoje para a produção de música aqui na capital? A gente ficou um pouco dependente de ajuda, né? Esse show que a gente apresentou aqui, ele vem de um edital. Eu acho saudável, sadio. A gente acabou se acostumando com isso nos últimos anos, porque não existia isso antigamente. Ou não existia editais, mas era muito comum antes, quando a gente começou a ter show da prefeitura de Porto Alegre, da prefeitura de Tapes. Então o convite vinha pela prefeitura, ou através das suas secretarias de cultura, ou da pasta de música, etc. E depois isso foi proibido, showmício também, tocar em shows políticos, né? Parece que as fontes foram sendo cortadas, sabe?
E até então tudo bem, sabe? O pessoal não reclamou. Quando isso chegou, se impôs no limite de horário, né, devido ao barulho, devido a N motivos e tal, daí acho que realmente tocou em mim, eu tive que dizer alguma coisa, tive que sair em defesa, sabe? Porque a maioria dos bares de Porto Alegre, a maioria dos bares do mundo, eles fazem tratamento acústico. O som que os vizinhos reclamam é o som na frente do bar, dos lados, ou as pessoas na rua e tal. E isso quem deveria coibir é a polícia militar, né? Mas claro, aí vem não existe efetivo suficiente, ou não é essa a função delas, então seria a guarda municipal deveria fazer isso, né? Mas para resolver um problema, eles criaram outro, né? Então, impondo limites de horário, o que acontece? Que depois da meia-noite, 1h, depois das 11 da noite, em Porto Alegre, dia de semana, a cidade fica vazia. Não existe vida, não existe cultura, não existe música, som, nada. Eu sou a favor, sim, de limitarem, por exemplo, o barulho que esses carros automotivos fazem. O cara passa às 3 da manhã na José do Patrocínio ou na Lima e Silva com 300 decibéis. Enquanto que lá dentro da opinião, tem 100 decibéis, 110 decibéis. Então é o entorno, né, que realmente causa tumulto. E, claro, as pessoas fazem necessidade na rua, essas coisas, né? Claro. Mas não é a culpa do músico, né? Deveria existir uma educação melhor das pessoas, dos frequentadores. E, claro, também uma punição, talvez, não sei, vindo da PM, da Guarda Municipal. Somado a isso, é cada vez mais difícil as pessoas ganharem ou serem contempladas no edital. Eu demorei mais de 10 anos para ser contemplado num desses editais grandes, que foi o edital da Natura, que é o que inclusive que lançou meu segundo disco, Das Galáxias. E agora tu imagina, eu, que tenho já uma carreira de 25 anos, imagina um artista que está começando aí, que tem 6 meses, 1 ano, sei lá, 3 anos de carreira, tem um disquinho ali e tal. Então parece que é isso, eu sinto assim um descaso com a cultura, não só a música, as cênicas também. Vamos continuar falando o HPSP, o Hospital Psiquiátrico São Pedro, abriga há mais de anos vários grupos de teatro, num daqueles prédios que está ali ocioso. São 3 ou 4 prédios ociosos. Agora, foram lá e os bombeiros fecharam justamente o prédio onde eles ensaiam. Os outros 2 prédios, que tem pacientes e tal, não foram mexidos. Ou seja, parece uma birra, parece uma caça às bruxas, sabe? Agora, mais recente tentativa de acabarem com a Fundação Piratini e outras, a Fundação Zoobotânica, mas falando no meu ofício, né, na minha parte que me cabe. Enquanto que a BBC, cada ano o governo ele aumenta o orçamento da BBC, aqui querem fechar, ou seja, todo esse patrimônio de 32 anos ou mais, imagens, cenas, gravações, não só bandas locais, bandas nacionais, bandas internacionais, grupos de dança internacionais que passaram pela TVF, M Cultura. Então eu vejo não só um descaso, mas um atraso assim, em vários setores da política, quanto à nossa área, né? A área cultural. Tu tiveste uma experiência no exterior, em Nova York, em 2008, depois da parada da Ultraman. A Ultraman começou em 91 e até 2008 a gente praticamente tocou toda semana. Ou se tinha lá 1 mês sem show, foi muito raro. Ou seja, 20 e poucos anos, né? Todo dia a gente resolveu parar a banda por um tempo indeterminado. Não acabar a banda, parar. A gente sabia que ia voltar. E ficamos 5 anos sem tocar juntos. E aí todo mundo foi viajar. O baixista foi para Califórnia, o baterista foi para Irlanda. Todo mundo morou 1 ano, assim, em países diferentes. E eu fui para Nova York, fiquei 6 meses lá, estudei inglês. Fui discotecário num restaurante, DJ, né? As pessoas comendo, eu botando samba, era um restaurante brasileiro. Fiz 6 shows lá, montei uma banda, metade brasileira, metade americana. Foi uma grande experiência, assim. Artisticamente, o que te impactou isso? Artisticamente foi que eu não tinha nada, não tinha nenhuma música, eu fui de coração aberto, sem muitos planos. Chegando lá eu conheci no Brooklyn, no bar The Rose, eu estava tocando. E veio um cara me cumprimentar depois do show, disse, pô, você tem uma voz bonita, você toca bem, tem umas músicas
não tem alguma composição nova aí que precisa ser gravada? E eu, tenho, claro. Mentira, né? Não tinha nada. Né? E tá, não, é porque eu gravo e tal. Qual é o teu nome? Eu sou Simon Ketzer. Simon Ketzer? Já tocou numa banda chamada Jamiroquai, que eu vim em Porto Alegre. Assim, eu toquei em Porto Alegre, eu era o guitarrista do Jamiroquai, mas já saí da banda. Tá. Eu me lembro de Porto Alegre, uma cidade meio cinza, assim, né? Isso aí, bem parecido com Londres, né, que ele é londrino. Daí ele me apresentou um brasileiro chamado Zé Luiz Oliveira, que tocava com o Caetano, na banda nova do Caetano, saxofone, flauta. E também tocou com o Richie. Ele fez o solo de Menina Veneno. Olha só. E esse cara mora uns 25 anos nos Estados Unidos, tem um estúdio lá, ZL Music. Enfim, gravamos um EP com 5 músicas lá. A arte, a mixagem, masterização, gravação com músicos americanos, cubanos, londrinos, brasileiros. Foi maravilhoso. Dali, eu sei, menos de um mês, 2 meses, eu compus 3, 4 canções. E voltei pro Brasil daí com esse trabalho. Daí que foi o início, o pontapé da minha carreira solo. Foi com esse EP, o EP Teto Solar. Isso em 2008, né? Então em 2009 eu volto com esse trabalho. Bom, e agora no teu segundo disco solo, Das Galáxias, continuas explorando todas essas referências estéticas diferentes. Falamos um pouquinho do que impactou artisticamente essa tua experiência e tu falavas antes disso de Porto Alegre, voltando dessas coisas de Nova York, esses encontros que acontecem fortuitamente, assim, né? Certo. Voltando para cá, nessas condições que a gente acabava de falar, qual é a tua expectativa a partir de agora, sendo um artista de Porto Alegre, um músico de Porto Alegre, que tem um selo independente também? Qual é a tua expectativa de futuro de produção? Eu não sei, antes eu citei aqui o Vale Salomão, né? A vida vai mostrando as setas, né? Naquela hora eu achei que era o certo a fazer. Eu estava em Nova York e nessa época eu estava namorando. A minha namorada foi para lá depois. E eu sentava assim na calçada do apartamento, no Brooklyn, olhando o sol, assim, e eu pensava que aquele sol também estava aquecendo Porto Alegre, estava aquecendo ela. Foi daí que eu tive esse estralo, encontrei essa estética, né, que tu falou, justamente que liga as coisas, que ligam as pessoas, ligam as cidades, liga Porto Alegre com Nova York, com a Irlanda, que é o sol, que é a lua, que são as estrelas. Também aí já tem um pouco de poesia, um pouco de romance, e acabei levando isso para o meu primeiro disco, que é o Lado Brilhante da Lua, e agora o Das Galáxias. Ou seja, somos universos, somos estrelas, somos galáxias complexas com sistemas, com rotações, com luas. E somos muitos e somos um, né? Exato. E somos únicos, né? E como a gente divide essas coisas, né? Como a gente divide o sol, a gente divide a água, divide... Então, essa estética, por enquanto, ainda está muito presente. Tanto é que está até com uma cara de trilogia, Teto Solar, Lado Brilhante da Lua, Das Galáxias, não sei o que vai vir agora. Mas talvez mude, talvez não. Mas é isso, é um pouco... É o caminho que eu quis seguir, quis trilhar e quis mostrar para as pessoas, que a gente a nossa vida artística, musical, nosso dia a dia, as coisas estão todas interligadas, né? Assim como tem aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul ou em Porto Alegre, uma situação tensa politicamente, nos Estados Unidos tem o Trump. No Oriente Médio está ali o Putin abastecendo armas para exércitos rebeldes. Aí, por outro lado, tem a Arábia Saudita dando dinheiro para o ISIS. Então, a turbulência ela é global, né? Então, é disso que eu sempre quero falar, uma coisa que não seja só egoísta, sabe? Que seja uma coisa que todo mundo se sinta, que possa se colocar no meu lugar e vice-versa. E dialogar, né? Bom, Perfeito. Os desafios são muitos, políticos, artísticos, culturais. Claro, e estão todos conectados, né? Quero te agradecer muito pela entrevista, pela participação aqui no Trajetórias, desejar sorte e um ótimo trabalho enfrentando esses desafios aí. Muito obrigado, Poliana. Pô, valeu, adorei a entrevista e
pode contar comigo aí para o que der vier. Só me chamar que eu venho. Tá ótimo, obrigada. Eu agradeço também a sua audiência. O Trajetórias de hoje termina aqui, mas na próxima edição a gente volta com mais um cidadão que ajuda a desenvolver Porto Alegre. Até lá!